Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Associação de Resistores. Temas da aula de hoje: resistor equivalente, análise de corrente e tensão no circuito. No circuito desenhado abaixo, temos três pilhas ideais ligadas em paralelo que fornecem a DDP igual a 25 volts cada. Elas alimentam três resistores ôhmicos, R1 10 ohms, R2 igual a R3, que é igual a 20 ohms. O amperímetro e o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente, letra A, 5 amperes, 25 volts. Letra B, meio ampere, 20 volts. Letra C, 2,5 amperes, 16,66 volts. Letra D, 1,25 amperes, 12,50 volts. Letra E, 3,75 amperes, 37,50 volts. Bem, eis a figura. Vamos começar pelos três pilhas. Como elas são consideradas ideais, a gente vai desprezar a resistência interna delas. Então, se são três pilhas em paralelos, elas equivalem a uma fonte de tensão de 25 volts. Só isso. Então, vamos eliminar as três pilhas e no lugar vamos escrever uma fonte de 25 volts. Muito bem. Os três resistores R1, R2 e R3, nós vamos representar da seguinte maneira: R1, depois R2 e R3 em paralelo. Nós podemos observar que a corrente vem, passa por R1 e depois uma parte vai passar por R2 e outra parte por R3. Então a gente pode fazer esse circuito aqui. Muito bem. Nosso circuito então foi transformado nesse circuito aqui. As três baterias de 25 volts foram transformadas em uma fonte de tensão de 25 volts. A corrente proveniente da pilha passa por R1 e depois, quando chega em R2 e R3 estão em paralelos. Então tem dois caminhos para a corrente seguir. Nós temos ainda um voltímetro ligado em R3 e um amperímetro medindo a corrente total. Muito bem, vamos começar por os dois resistores em paralelo ali. Então vamos fazer o equivalente deles, ou seja, vamos construir o circuito substituindo aqueles dois resistores por um resistor que fisicamente vai se comportar da mesma maneira que aqueles dois. Então temos dois resistores em paralelo. Como eles são iguais, nós sabemos que é a metade que vai ser o equivalente. Mas vamos calcular. Resistor em paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Como só temos 2, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então 1 sobre R equivalente é 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. O R equivalente deu 10 ohms. Significa dizer que nós vamos retirar do circuito aqueles dois resistores de 20 ohms e colocar um de 10 no local, que ele vai se comportar como se fosse aqueles dois. Muito bem. O circuito agora, substituindo os dois, ficaram dois resistores de 10 ohms em série. Dois resistores de 10 ohms em série, vamos calcular o equivalente novamente. Vamos encontrar equivalente, a gente soma os resistores, 20 ohms. Então vamos retirar aqueles dois e no lugar vamos escrever 20 ohms. E o meu circuito agora ficou assim. A lei de Ohm nos diz V igual a RI. Vamos achar o I agora. 25 é igual a 20I. O I é 1,25 amperes. 1,25 amperes que vai passar naquele resistor de 20 ohms, que é o equivalente total do circuito, nos fornecendo 25 volts. 1,25 amperes vai passar em cada um dos resistores de 10 ohms. Dois resistores de 10 ohms em série estava representado aqui, ó. O equivalente desses dois era esse. Então, a corrente que vai passar neles é 1,25 amperes. Significa dizer
que em cada resistor eu vou ter 12,5 volts. A DDP total continua sendo 25 volts. Muito bem. A corrente é 1,25 amperes, que está descendo ali, no resistor de 10 ohms. Metade vai passar na esquerda e outra metade na direita. Por quê? Porque os resistores são iguais. Se fosse diferente, como que ia calcular? V igual a RI. O V, os resistores paralelos têm a mesma DDP, 12,5 igual a 20I, o I 0,625 amperes. Então, chega uma corrente total de 1,25 amperes no resistor de 10 ohms. Depois, essa corrente vai ser dividida igualmente por 6,25 amperes, somando novamente 1,25 amperes. Então, eu tenho que a corrente total que vai passar no amperímetro é 1,25 amperes e a DDP sobre o resistor 3 vai ser de 12,5 volts. Então, nós vamos ficar com a alternativa D. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo, compartilhe em suas redes sociais, ajude a divulgar. Muito obrigado pela atenção.